O vento cortava o rosto de Diná, uma mulher de beleza marcante, mas que carregava no olhar uma força ainda maior. O sol dourava os campos do Aras que herdara, um pedaço de terra que um dia fora parte de um império milionário. Agora, em meio a dívidas, prazos vencidos e olhares desconfiados, restava apenas a ela decidir, desistir ou lutar até o fim. Diná não tinha outra opção. O mundo esperava que ela fosse apenas mais uma herdeira falida, incapaz de manter de pé o legado que lhe fora deixado. Mas, dentro dela, queimava uma chama de crença inabalável. Se os cavalos haviam sustentado a grandeza de sua família no passado, seriam eles também a força que sustentaria o futuro. Os dias eram duros. As noites, solitárias. Em muitos momentos, ela pensava em desistir. Mas, cada vez que observava os cavalos galopando com magnitude, cada músculo e cada respiração parecia gritar: não pare agora, vá além. Diná decidiu, então, viver em hiperfoco. Planejou cada detalhe, traçou uma visão a longo prazo, e mesmo em uma fase financeiramente difícil, recusou-se a vender o que ainda lhe restava. Aprendeu sobre leilões, sobre sangue nobre, sobre o mercado internacional de cavalos de competição. Não havia descanso, apenas trabalho constante, até que desse certo. E deu. Aos poucos, os resultados começaram a aparecer: um potro vendido a bom preço, uma égua vencedora em uma competição regional, investidores que antes a subestimavam voltando para negociar. Diná não só reconstruiu o que parecia perdido, mas transformou sua dor em inspiração. Seu nome passou a ser sinônimo de superação. De alguém que acreditou quando ninguém acreditava. De uma mulher que, mesmo ferida, encontrou forças para transformar quedas em ganhos, e construir de novo o que lhe haviam jurado ser impossível. No fim, Diná não apenas manteve o império de pé. Ela ergueu algo ainda maior, uma história viva de coragem e fé. E, ao ver seus cavalos correndo livres pelo campo, ela soube: aquele era apenas o começo. O sucesso inicial não apagou as cicatrizes. Diná sabia que reconstruir era apenas o primeiro passo. A cada novo contrato, a cada venda de cavalo, a cada vitória em pista, surgiam também inimigos silenciosos, concorrentes que não aceitavam ver uma mulher, sozinha, reerguer um império que muitos já haviam declarado morto. Naquela manhã fria, Diná caminhava pela estrebaria. O cheiro de feno e o som das ferraduras contra o chão eram música para ela. A égua Magnólia, uma das mais raras de sua linhagem, estava prenha, símbolo da esperança e da visão a longo prazo que Diná carregava. Mas as dívidas antigas ainda batiam à porta. O banco pressionava, investidores desconfiados queriam garantias, e os rumores diziam que ela não aguentaria mais um inverno. Sozinha em seu escritório, cercada por papéis, Diná apertou os olhos, cansada. O pensamento de desistir voltou como uma sombra traiçoeira. Talvez eu não consiga, sussurrou para si mesma. Mas do lado de fora, ouviu o galope firme. Era Orion, o garanhão que seu pai chamava de coração do império. Ela se levantou, foi até ele e tocou sua fronte quente. Os olhos do animal refletiam uma força que ela precisava resgatar em si mesma. Não, eu vou fazer até dar certo. Nem que seja a última coisa que eu faça. Disse, desta vez em voz alta. Foi nesse instante que uma nova ideia nasceu. Não bastava sobreviver, era preciso expandir. Diná decidiu lançar um evento ousado, um grande leilão internacional de cavalos de elite, algo que nunca antes fora feito em sua região. A notícia correu como fogo. Uns riram, outros aplaudiram em silêncio. Ela colocou tudo o que tinha, e o que não tinha, nesse projeto. Entrou em hiperfoco, organizando cada detalhe, desde as apresentações até as alianças estratégicas. Era tudo ou nada. Na noite do leilão, o salão estava cheio. Homens engravatados, mulheres elegantes, investidores estrangeiros. A respiração de Diná estava acelerada, mas seus olhos brilhavam. Um a um, os cavalos foram apresentados. A Orion foi o ápice da noite. O primeiro lance fez o coração dela disparar. O segundo trouxe lágrimas aos olhos. O terceiro, um recorde histórico. Ao final, os números eram claros. O leilão não apenas salvaria suas finanças,
mas marcaria o renascimento oficial do Império de Diná. Enquanto brindava com os compradores, alguém se aproximou dela. Um homem de olhar intenso, investidor internacional, que dissera poucas palavras durante a noite. Você não salvou apenas um aras. Você provou que sua crença move montanhas. Quero conversar sobre algo maior, uma sociedade. Diná sorriu, respirando fundo. Era o início de uma nova fase, magnitude, expansão e legado. Os cavalos correriam mais longe. E Diná também. O leilão fora apenas o começo. Na manhã seguinte, os jornais estampavam: a rainha dos cavalos renasce, Diná reconstrói o impossível. Mas a vitória tinha um preço. Diná sentia dentro de si uma mistura de exaustão e vazio. O império estava de pé, sim, mas ela se perguntava: e agora? Qual é o próximo passo? A proposta do investidor estrangeiro, Alejandro Montoya, não saía da sua mente. Ele falava em expansão internacional, em cruzamentos genéticos de linhagens raras, em abrir as portas da Europa para seus cavalos. Era tentador. Mas Diná sabia, ao aceitar, colocaria sua independência em risco. Nessa fase, o hiperfoco de Diná se transformou em um campo de batalha interno. De um lado, a vontade de crescer e alcançar magnitude. Do outro, o medo de perder o que reconstruiu com tanto sacrifício. Foi em meio a essas dúvidas que um novo desafio bateu à sua porta. Magnólia, sua égua princesa, teve complicações no parto. O potro estava em risco, e junto com ele, a promessa de uma linhagem que poderia transformar o mercado. A madrugada foi longa. Diná ajoelhou-se na palha, suja, os olhos marejados, repetindo baixinho: fique comigo, você é o futuro. Horas depois, o choro do potro ecoou pela estrebaria. Era um macho, forte, reluzente, com uma marca branca na testa em forma de estrela. Diná sorriu em lágrimas. Chamou-o de Estelar. O nascimento de Estelar trouxe mais do que esperança, trouxe inspiração. Diná percebeu que seu caminho não era apenas de negócios, mas também de legado. Não bastava vender cavalos, ela queria formar campeões, criar histórias, transformar seu aras em referência mundial. E então veio a decisão. Ela chamou Alejandro Montoya para uma conversa. Aceito a parceria, mas com uma condição: o Império leva o meu nome. Não estou vendendo a minha história, estou ampliando-a. Ele sorriu, reconhecendo nela uma firmeza rara. Diná, você não é apenas uma negociante. Você é uma visão. E visões não têm preço. A partir dali, começou a fase de ganhos exponenciais. Cavalos de Diná competiam em pistas internacionais. Estelar crescia como promessa mundial. O Aras recebia visitantes de várias partes do planeta. Mas, por trás dos holofotes, novos conflitos surgiriam, concorrentes tentando sabotar seus campeões, jornalistas questionando sua ascensão tão rápida, e até dilemas pessoais, pois Alejandro não queria ser apenas sócio. Seus olhares se cruzavam de uma forma que ameaçava o controle absoluto que Diná mantinha sobre si mesma. Ela agora enfrentava um novo impasse. Expansão ou estabilidade, razão ou coração, controle ou entrega. E Diná sabia, a batalha mais difícil ainda estava por vir.